Amigos e amigas que me acompanham nas lives da noite, estamos aqui mais uma vez com satisfação, com alegria, para falar um pouco das coisas de Deus, né? Para responder as perguntas que já chegaram aqui por todas as nossas redes sociais. Temos aí o Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, 4 canais que você pode mandar suas perguntas e depois pode acompanhar a resposta, né? Vamos começar então pedindo a Deus que ilumine a nossa inteligência, a minha, para que eu responda direito para vocês as perguntas de acordo com aquilo que a Igreja Católica nos ensina, o magistério sagrado da Igreja, e para vocês compreenderem bem, tirar suas dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoque comigo o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite. Enchei os nossos corações com o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nesta noite nós apreciemos retamente todas as coisas, possamos responder bem todas essas perguntas e possamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus bons amigos, já temos aqui muitas perguntas para responder. Muito boa noite a vocês. Olha, eu acho que eu vou ter que usar até a quinta-feira para conseguir responder todas as perguntas que vocês me mandaram. Certamente tem mais de 150 perguntas. Bem, tem muitas perguntas simples, do povo simples, mas eu quero responder. Sabe por quê? Porque me faz lembrar aquilo que Jesus disse, né? Ele caminhando com aquele povo todo, ele disse: tem pena desse povo, porque parecem ovelhas sem pastor. Nosso povo também. Se tem tantas dúvidas, é porque são ovelhas sem pastor. Não estou aqui criticando, nem querendo bater nos nossos padres, bispos, não. É que no Brasil nós temos muito poucos padres. Enquanto a Polônia tem um padre para cada 1000 polonês, olha a diferença. No Brasil nós temos um padre para cada 10.000 brasileiros ou mais. Então há uma carência tremenda de catequese, de evangelização, né? Além de ter também no Brasil falta de formação, né? Formação, eu diria assim, intelectual. Mas tudo bem. É por isso que eu gosto de responder todas as perguntas. E vamos lá, começar. Pergunta do José. Que livro eu encontro essas orações que o senhor reza nas suas lives? Ô José, eu tenho um livro de orações que eu escrevi. Orações de todos os tempos da igreja. Esse livro aqui é um livro para você carregar a vida inteira. Eu fiz uma pesquisa durante uns 5 anos, e coloquei aqui orações de todos os tempos da igreja, ou seja, desde o primeiro século até hoje. Orações dos santos, orações, né, à Virgem Maria, orações a Jesus, orações aos santos, né? Tem aí mais de 500 orações. Ali estão algumas orações que de vez em quando eu uso aqui nas nossas conversas. Raimunda, quando a pessoa morre, as pessoas falam: chegou a hora, Deus levou. E o Senhor fala que Deus não quer que ninguém morra. Me explique. Olha, está escrito lá na Bíblia, Raimunda, Deus não quer a morte do pecador, quer que se converta e viva. Está lá no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 22, né? Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. A morte não é coisa de Deus. Claro, Deus transformou a morte em matéria-prima de salvação, a partir da própria morte de Jesus.
mas a morte não é uma criação de Deus. São Paulo fala bem claro, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então a morte de todos nós é culpa do pecado original e da culpa de todos os pecados da humanidade, não só a culpa dos nossos pecados. Às vezes é culpa do nosso pecado. Claro, uma pessoa que tira a própria vida, uma pessoa que se embriaga muito, uma pessoa que, não sei, faz alguma coisa, pode ser que a morte dela seja a culpa dela. Mas as doenças que existem no mundo é culpa do pecado original. Né? Uma criancinha não tem pecado nenhum. Por que ela sofre? Por que fica doente? Porque às vezes tem criança até endemoninhada. E Jesus retirava, né, demônio até de criança. Por quê? Os santos padres da igreja explicam fruto do pecado original. Por isso nós temos que batizar logo as crianças, né? Para tirar a criança do reino das trevas e trazer para o reino da luz de Deus. Ok? Vejam, a morte das pessoas acontece pelo seguinte: Deus estabeleceu nesse mundo leis físicas, leis químicas, né? Leis biológicas, e Deus não pode ficar alterando essas leis. Por exemplo, a lei da gravidade é que sustenta o mundo. O cosmos funciona tudo por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade quer dizer o seguinte: se você soltar essa caneta, a caneta cai, porque a Terra puxa. Não é? Então, o seguinte, se alguém cai de um prédio de 10 andares, Deus não vai suspender a lei da gravidade. Ele não pode suspender, senão acaba o mundo. Você entende? Então, as mortes acontecem porque as leis da natureza são violadas. E são muitas e muitas leis da física, da química, da botânica, da biologia, etc. Entende? Deus é pai, meus irmãos. Qual é o pai que quer a morte de um filho? Fala para mim. Qual é o pai que deseja a morte de um filho? Se nenhum pai aqui na terra deseja a morte de um filho, será que Deus é pior do que nós? Ivonete, rezo muito pela conversão do meu filho de 24 anos, porém parece que quanto mais rezo, pior ele fica. Ele já fez acampamento já há alguns anos, etc, etc, etc. O que fazer, professor? Ivonete, continue rezando. Quantos anos Santo Agostinho rezou? Santa Mônica rezou por Santo Agostinho 20 anos. E ela ia rezar por ele até ela morrer, se fosse preciso. Mas se a gente não desistir, um dia o filho muda. Pode ter certeza. Eu já contei a história aqui daquela senhora, né? Elisabeth Lizier. Elisabeth Lizier era uma francesa, marido rico, médico, jornalista francês, chegou a ocupar cargo de embaixador na França, mas ateu. E Elisabeth Lizier era católica, fervorosa, tanto é que está em processo de beatificação agora. Ela rezou a vida inteira para ele se converter e ela morreu, não viu ele convertido. Só que depois que ela morreu, ele encontrou um diário dela, né? E começou a ler o diário que ela escreveu. Depois ele até publicou esse diário. E ele se converteu lendo o diário dela. Olha que coisa bonita. Ele se converteu depois que ela morreu. Mas por quê? Por causa das orações dela em vida. Não tenha dúvida. Gente, e o Dr. Félix Lizier se converteu a tal ponto que foi ser padre da igreja. Já pensou? Então, gente, reze. Pode parecer que seu filho está piorando. Não olhe para isso, não. Continue rezando. Continue rezando. E você vai ver a glória de Deus. Jesus falou para Marta, né? Se tu creres, verás a glória de Deus. Nem que seja na eternidade. Miriam, por que Cristo, antes de morrer na cruz, perguntou: Pai, por que me abandonaste? O catecismo da igreja, quando explica isso, Miriam, diz que Jesus ali representava cada um de nós, pecadores, que longe de Deus se acha abandonado por Deus. Jesus ali, ele assumiu todo o pecado da humanidade. Então,
São Paulo disse, ele se fez maldição por nós. Então Jesus sentiu toda a justiça divina pesar sobre ele, porque ele assumiu todo o pecado da humanidade. Nós não somos capazes de imaginar isso. Por isso que ele sentiu-se abandonado, até pelo Pai. E ele reza, né, o Salmo 21, mas depois ele renova toda a esperança no Pai. É um mistério insondável, né? Josélia pergunta ao professor sobre batismos válidos. Josélia, o batismo é válido quando alguém batiza uma pessoa na fé, dizendo, derramando água na cabeça da pessoa 3 vezes e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a pessoa acredita nisso, né, pode ser até um leigo, o batismo é válido. Agora, há igrejas que a igreja considera que o batismo é ministrado válido, várias igrejas protestantes, e outras não. O Código de Direito Canônico, quando fala do batismo, ele traz uma relação de igrejas em que o batismo a igreja católica considera que é válido, outros não. Por quê? Porque não tem o conceito teológico do batismo que a igreja católica tem. Entende? Então o Código de Direito Canônico traz aí uma relação de igrejas, né, que o batismo é válido ou não. E o batismo não pode ser repetido. Uma pessoa que foi batizada na igreja católica pode ser batizada em quantas outras igrejas for, nenhum desses batismos vale mais. Tiago, quanto tempo Paulo levou para sair a pregar após a sua conversão? Imediatamente. Os Atos dos Apóstolos falam que São Paulo, tão logo se converteu, ali em Damasco, ele já começou a pregar Jesus Cristo, e ali em Damasco ele já começou a ser perseguido, até que ele teve que fugir de Damasco, porque as pessoas já queriam matá-lo. É exatamente isso, está lá nos Atos dos Apóstolos. Maria, por que a confissão só veio a acontecer 800 anos após a morte de Jesus? Que é isso, Maria? A confissão, já os padres da igreja falavam da confissão. Santo Agostinho já falava da confissão, século III, século IV. Eu não sei onde é que você viu essa notícia aí. De jeito nenhum. Os monges irlandeses, mais ou menos no século VI, eles renovaram um pouco o tipo da confissão, e a igreja aceitou. Mas a confissão já vinha, logo nos primeiros séculos da igreja, não tem nada de 800 anos depois de Cristo. Cristo instituiu a confissão no dia que ele ressuscitou. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, ele apareceu para os discípulos no cenáculo e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, não estarão perdoados. Então os apóstolos já perdoavam os pecados. Não tem dúvida. Agora, para ele saber se ia perdoar ou não, a pessoa tinha que confessar. Como é que o padre vai saber se deve perdoar ou não? A pessoa tem que confessar. Porque para decidir se perdoa ou não perdoa, né? José, fiquei com uma dúvida. O senhor disse que somente as hóstias que estão no altar são consagradas na hora da consagração. Mas só tem 2 âmbulas ou até uma só no altar. E quando os ministros vão distribuir, trazem âmbulas de local diferente. Bom, José, deixa eu explicar. Quando o padre celebra a missa, ele coloca o corporal. O corporal é aquela toalha branca que o padre coloca sobre o altar. As hóstias que ficam ali, as âmbulas que ficam sobre o corporal, né, essas pés dessa toalha branca, só estas hóstias é que são consagradas. Agora, lá no sacrário já tem hóstias que foram consagradas em missas anteriores. Então o que acontece é que os ministros pegam hóstia lá no sacrário, além de 1, 2 âmbulas que foram consagradas ali durante a missa. É isso. Aliás, o documento da Igreja Redemptione Sacramento diz o seguinte, que de preferência
de preferência, a gente deve comungar a hóstia consagrada na missa que a gente está participando. Só usar hóstias do sacrário em segundo caso. O ideal é que no sacrário fique poucas hóstias consagradas. E as hóstias que sejam dadas por hóstia consagrada na missa. Está na Redemptione Sacramento do Papa João Paulo II. Porque isso dá mais sentido à Eucaristia. Eduardo, qual é o momento que fala sobre a castração dos animais? Eu acho que o Eduardo quer dizer qual documento. Ô, Eduardo, eu não conheço um documento que fala sobre pode, não pode, mas é uma coisa tão lógica para a igreja, que sempre existiu há 2000 anos. Não sei dizer para você qual é um documento. A igreja diz o seguinte, que a gente pode entender, quando o catecismo fala de animais, o catecismo diz que os animais estão a serviço do homem, inclusive para a alimentação. Entende? Então, pressupõe que em casos de necessidade possa haver a castração. André, uma pergunta: se Adão e Eva fizessem greve de fome, eles morreriam? Ou mesmo se ficassem sem comer, eles morreriam? Se Adão pulasse de um penhasco, ele não morreria? André, o que o livro da sabedoria diz é que Deus criou o homem para a imortalidade. E que, por inveja do demônio, a morte entrou no mundo, por causa do pecado original. Então se pressupõe que sem o pecado original, a morte não entraria no mundo. Agora, o Adão não ia fazer greve de fome, né? E nem ia ficar sem comer se precisasse comer, não sei. Deus colocou Adão num paraíso e disse: você pode comer de todas as frutas que tem aí. Exatamente, Adão comia, né? Muito bem. Vencer meu Golias é o título que a pessoa coloca aqui. Qual o valor do imprimato para a Igreja Católica? O imprimato é a aprovação da autoridade da Igreja, normalmente um bispo, para que um livro seja aprovado. Quando eu escrevo um livro de doutrina, eu sempre peço ao bispo que dê o imprimato. Por exemplo, olha aqui, esse livro, vou mostrar porque sou católico, é um livro de doutrina. Então, aqui você vê o imprimato do bispo aqui da minha cidade, na época era Dom Benedito Beni. Né? O que está escrito aqui? Imprimato, porque sou católico, autor professor Felipe Aquino, Dom Benedito Beni dos Santos. Então, o imprimato é uma autorização que o bispo dá para um livro de doutrina. O Código de Direito Canônico pede que a gente, quando escrever um livro de doutrina, submeta à autoridade da Igreja. Isso é um imprimato. Atualmente existe algum index librorum prohibitorum? Não existe mais o índice de livro proibido, né, que existiu aí no passado da Igreja, quando havia muito livro inconveniente, com doutrina protestante, que a Igreja proibia que os católicos lessem. Agora, hoje não existe mais esse índex de livros proibidos, mas é preciso também tomar cuidado. Nós não podemos ler qualquer coisa, né? Depois, as palavras do catecismo da Igreja Católica são mais infalíveis que as palavras da Bíblia? Não. A Bíblia é a revelação de Deus. O catecismo explica as palavras da Bíblia. Um não é contra o outro, um completa o outro. A Bíblia explica a palavra de Deus, não nega a palavra de Deus. Quais são e onde estão as palavras ex cátedra de todos os tempos? Olha, se você quiser ler esse livro aqui, A Minha Igreja, nesse livro aqui eu trago todas as vezes que um Papa se pronunciou ex cátedra, ou seja, com autoridade de sumo pontífice, ele pronunciou algum dogma, né? Eu vou mostrar aqui onde é que está nesse livro, A Minha Igreja. Bom, aqui eu não vou achar rapidamente porque não está aqui no índice, mas está aqui, né, quando eu falo que a igreja é infalível. Aí tem a relação de mais ou menos 13 vezes que algum papa da igreja pronunciou-se ex cátedra. E isso nunca mais muda, né? Larissa, o casal casado na igreja
só pode começar uma relação sexual se forem até o fim dela? Bom, Larissa, eu entendi sua pergunta. A igreja não aceita o coito interrompido. O que é o coito interrompido? Um casal começa uma relação sexual e interrompe a relação na hora da ejaculação do marido para que a esposa não fique grávida. A igreja diz que isso não pode fazer, é pecado. É o chamado coito interrompido. Margarete. A igreja não concorda porque o ato sexual ele deve ficar aberto à vida. Então a igreja considera que algo é considerado não moral, né? Não natural. Havia uma interrupção desse jeito. A igreja compara com o mesmo problema de usar preservativos, a pílula e outras coisas. Margarete, só sacerdotes são filhos prediletos de Nossa Senhora? Claro que não, Margarete. Ela diz que recebeu uma mensagem de Nossa Senhora, através do Pedro Siqueira, que Nossa Senhora pede para dizer que ela é uma filha predileta. Não, todos nós somos filhos prediletos de Nossa Senhora, não tenha dúvida. Agora, os sacerdotes, pela missão deles, claro que Nossa Senhora se aproxima mais dele, vamos dizer assim, mas uma mãe ama todos os seus filhos. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso. É que o sacerdote tem uma missão muito espinhosa, né? Fátima, gostaria de saber por que toda vez que eu vou rezar o Santo Rosário, sempre sinto uns arrepios, principalmente quando eu ofereço a algumas pessoas. Não sei, Fátima. É difícil dizer isso, né? Pode ser emoção, pode ser sugestão, pode ser tentação, pode ser graça de Deus também, né? Mas é difícil dizer para você. É preciso uma análise mais profunda, né, para saber. Eu não gosto de dar resposta assim, chutar, né? É perigoso. Valdemiro, por que os pais da igreja não pregaram sobre o arrebatamento da igreja? Porque a igreja nunca acreditou no arrebatamento ao pé da letra, que haja cortejo pelos ares. Não, nunca os padres da igreja falaram disso. Eles sempre falaram que Cristo vai voltar. Quando ele voltar, né, ele vai julgar os vivos e os mortos. O arrebatamento que São Paulo fala, a igreja não interpreta ao pé da letra, né, como se nós fôssemos sair voando pelos ares. Quem diz que o céu é nas alturas? Nas alturas é um símbolo. O céu nas alturas é um símbolo. Se você olha o cosmos inteiro, o que é altura? Algo inimaginável, né? Como nós somos humanos, precisamos de sinais, então é um sinal. Keila, tenho duas perguntas. Primeiro, professor, como posso me concentrar mais nas orações e nas missas? É um exercício. É um exercício de paciência. Pedir a Deus, peça a Deus. Peça ao Divino Espírito Santo, que dê a você concentração. Peça a Nossa Senhora. Peça ao anjo da guarda seu que te ajude. Peça aos santos protetores seus. Entende? Senhor, vem em auxílio da minha fraqueza. Ok? Depois, como saber discernir entre carne e tentação diabólica? Como saber se determinado pensamento é influência do inimigo ou coisa da própria carne, coisa humana? É a questão do discernimento dos espíritos. São Paulo fala que é um dom do Espírito Santo. Porque tem 3 espíritos que podem agir em nós. É o espírito humano, é o espírito divino e é o espírito diabólico. O espírito de porco, né? Então, nas nossas ações, pode ser. Normalmente, uma ação que tira a nossa paz, que perturba a nossa mente, não vem de Deus. Ou vem da gente mesmo, por causa das nossas fraquezas, ou vem do demônio. Entende? Deus nunca dá uma perturbação para a gente. Até nas correções que Deus nos dá, Deus faz de maneira tranquila. Então, aí fica uma dica. Agora, peça ao Divino Espírito Santo o dom do discernimento dos Espíritos. Não é fácil, né, a gente explicar isso.
Ana, eu gostaria de saber se Maria Madalena é a mesma Marta, Maria, irmã de Lázaro. A gente não tem certeza. A igreja não tem certeza. Tem gente que garante que é, mas a igreja não tem certeza. Se a igreja não sabe, eu também não sei. Alex, qual sua opinião sobre o motu próprio do Papa Francisco, que trata da formação dos padres e do catecismo das conferências episcopais? O senhor acha que a descentralização de poder na igreja desta forma é bom mesmo? Alex, eu não gosto de questionar as atitudes do Papa. Se o Papa achou bom descentralizar, deixar que os bispos regulem como é que vai ser os seminários, como é que vai ser os catecismos menores, né? Agora tem uma coisa, né? A gente pode ficar tranquilo, porque os catecismos menores que serão feitos nas paróquias têm que obedecer ao catecismo grande, que é aprovado pela igreja, não é? Pode-se correr algum risco? Pode. Mas certamente, se houver algum risco, por exemplo, um bispo que queira criar um seminário aí de maneira errada, certamente vai sofrer intervenção do Vaticano. Eu me lembro que, na época do Papa, não sei se João XX, Paulo VI, foi fechado o seminário de Olinda e Recife, porque estava havendo muito erro ali. Depois foi reaberto. Então o Vaticano certamente tomaria providências, né? Se for o caso. Carla, pai solteiro pode comungar? É um pai solteiro, se viver na castidade, não tiver pecado mortal, não estiver morando com uma mulher, né? Como marido, como esposo, pode comungar. Tudo depende se estiver vivendo na graça de Deus. Fabiana, por que se centraliza tudo na paróquia, forçando com que as pessoas saiam das comunidades, mesmo tendo capelas locais? Fabiana, a igreja está estruturada, né, em dioceses e paróquias. É uma estrutura que a igreja mantém desde os primeiros séculos. Agora, não é por causa disso que a paróquia vai impedir que as comunidades funcionem. Eu vejo tanta comunidade funcionando sem interferência da paróquia. Por exemplo, aqui, Cachoeira Paulista. Tem várias paróquias de Cachoeira Paulista. E tem a comunidade Canção Nova. Há uma harmonia perfeita, né? Se cooperam mutuamente. Padres da Canção Nova ajudam na paróquia. A paróquia ajuda, às vezes celebra a missa na Canção Nova. Tudo é questão de haver amor. Amor a Cristo, amor à igreja, haver harmonia. José, quando um pensamento é pecado, pois todo pensamento aparentemente mau que passa automaticamente na minha cabeça, eu perco a paz achando que pequei. Não, José, não é todo pensamento que é pecado. O pensamento que é pecado é aquele pensamento que você gosta dele, fica se deleitando nele, entendeu? Gente, nós temos que entender uma coisa. Sentir é diferente de consentir. Você sentir uma tentação, você ser tentado não é pecado. Você sentir a vontade de roubar um dinheiro que não é seu, não é pecado. O pecado é se você for lá e roubar. Se você sentir atração por uma mulher que não é a sua, não é pecado. Desde que você corte. E você não fique andando atrás dessa mulher, não fique querendo ter relação sexual com ela. Então, sentir, não, os santos foram tremendamente tentados. Sentir é no coração, a decisão é aqui. O que vale para Deus, gente, é a vontade, não é o que a gente sente. A gente não tem controle sobre o que a gente sente, não tem. A gente tem controle sobre a vontade, o que eu quero, o que eu não quero. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade e memória. Também deu sentimento, porque nós somos pessoas humanas. Mas a razão é que deve... Por isso a cabeça está em cima do coração. E acima dos pés. Né? Então, entender bem isso. Pergunta, vamos ver aqui de quem agora, do Igor. Por que a igreja cobra do fiel para batizar uma criança, celebrar casamento? O Igor,
o Código de Direito Canônico da Igreja. Deixa eu pegar o código, que eu estou falando dele várias vezes. Deixa eu pegar o código aqui, ó. A Igreja tem um documento que se chama Código de Direito Canônico. Regula toda a vida da Igreja. O que pode, o que não pode, o que um padre pode fazer, o que não pode fazer, o que um bispo pode fazer, o que não pode fazer, tudo. É o Estatuto da Igreja, aprovado pelo Papa João Paulo II em 1983. Só o Papa pode alterar o código. Bom, aqui fala o seguinte, né? Porque nessa pergunta que o Igor fez, que a igreja, a paróquia, pode cobrar, o padre pode cobrar a chamada espórtula. Espórtula é uma contribuição que o padre pede quando ele ministra os sacramentos, quando ele faz alguma coisa. Entendeu? Não é que ele está vendendo o sacramento. O sacramento não tem preço. A Eucaristia tem um valor infinito. A gente paga lá 5, 10 reais para colocar intenção para uma pessoa na missa. Isso não é nada. A missa tem um valor infinito. É o valor da vida de Cristo. Agora, meus irmãos, a igreja tem que viver. O padre tem que pagar a conta da água, da luz. Você já viu quantas velas ficam acesas na igreja? Não é barata, não. Aquelas velas grossas. Eu vejo aqui na Catedral de Lorena, diariamente o Santíssimo fica exposto o dia inteiro. E 2 velas grandes e grossas, assim, ó, ficam acesas o dia inteiro. Sabe quanto custa uma vela dessa? Você pode ter certeza que não custa menos que 50 reais. Como é que o padre vai pagar tudo isso? A limpeza da igreja, a luz, a água, o telefone, o sacristão. Então, gente, se nós pagássemos o dízimo, se todo mundo pagasse o dízimo, não era preciso o padre cobrar a espórtula. Mas é uma vergonha, gente. Eu fico vendo, né? Um dia eu fui lá na sacristia, depois de uma missa de domingo. Gente, a oferta, o sacristão virou, era só moedinha. 20 centavos, 50 centavos, R$1. Gente, a gente entra num bar aí, gasta 100 reais, almoço, janta, bebe. Aí chega na igreja, dá 2 reais, dá R$1. E ainda reclama. Ah, gente, vamos botar a mão na cabeça? Você não está dando para o padre, você não está dando para a igreja, você está dando para Deus. Os judeus não podiam sacrificar uma ovelha com defeito, porque era uma ofensa tremenda a Deus. Se alguém oferecesse um animal com defeito, era um pecado tremendo no Antigo Testamento. E o que nós damos para Deus? Eu deixo essa pergunta aqui hoje. O que nós damos para Deus? Será que nós damos aquela moedinha que está incomodando aqui no bolso? Eu quero ficar livre dela? E você vai ali, toma uma Coca-Cola de 4, 5 reais, uma cerveja de 5 reais, e isso, mais aquilo, mais aquilo. Igor, se o padre da minha paróquia não atende confissões, só celebra a missa uma vez na semana, só uma vez na semana, não abre a igreja durante a semana para os fiéis visitarem o Santíssimo. Enfim, deixa muito a desejar. Sou obrigado a pagar o dízimo naquela paróquia. Ô Igor, eu acho o seguinte, se eu estivesse numa igreja que não tem missa todo dia, eu mudava de igreja, eu ia para outra paróquia, eu ia dar o dízimo meu na outra paróquia. Eu dou meu dízimo na igreja que eu vou na missa todo dia. O Santíssimo está exposto ali todo dia, a belíssima Catedral de Lorena, graças a Deus. Agora, se não tiver missa, se não tiver exposição, eu vou para outra igreja. E ninguém pode impedir, não está errado. Agora, converse com o padre. Por que o padre só celebra uma vez? Será que ele vai celebrar em outras capelas? Será que ele não tem tempo? Também não quero aqui julgar ninguém, não, entendeu? De jeito nenhum. Anita, por que padres não dizem para as pessoas ler e saber sobre o catecismo? Exceto por em redes sociais o artigo ou o número da página para ler, não tem problema, divulgar o catecismo é uma coisa boa. Agora,
Eu vejo muitos padres divulgando o catecismo. Padre Paulo fala, Padre Gabriel fala, os padres da Canção Nova falam, né? Eu vejo muitos padres falarem. Se algum padre não fala, devia falar. Porque o catecismo, o Papa João Paulo II, quando publicou, ele disse: esse é o texto de referência da fé católica. Esse é o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, quem quiser saber o que é ser católico, está aqui. Então, claro que todo padre deveria estimular, né, o catecismo. Leonardo, Papa Honório I, caiu em heresia monoteletista. Sabemos que um concílio o excomungou depois. O Leonardo, realmente aconteceu isso. Papa Honório, lá por volta de uns 600 e pouco, houve aquela heresia, monoteletismo. O que é? Mono quer dizer um, teletes quer dizer vontade. Lá no Oriente surgiu uma heresia, né, de um patriarca de Constantinopla chamado Sérgio, que disse: Jesus, ele tem duas naturezas, humana e divina, mas ele não tem duas vontades. Ele só tem a vontade divina. Isso é uma heresia. Segundo D. Estevão Bittencourt, o Papa Honório concordou com o patriarca Sérgio, ou seja, essa heresia, porque o Papa foi mal informado. Segundo D. Estevão Bittencourt. E aí o Papa aprovou a tese do Sérgio sem ter todo... Porque o Papa estava aqui no Ocidente, na Itália, e a coisa foi lá no Oriente, em Constantinopla. Segundo D. Estevão Bittencourt, o concílio que foi realizado lá no Oriente não foi aqui no Ocidente, excomungou o Papa sem razão. É uma polêmica que existe até hoje, né? Mas eu não tenho condição de dizer nada, por isso que eu estou citando D. Estevão Bittencourt, que era um grande teólogo da igreja. Ele disse que não houve heresia por parte do Honório I. Rita, depilação definitiva teria o mesmo impedimento que tatuagem? Eu creio que não. A tatuagem marca o corpo, queima a pele, né? Eu acho que depilação as mulheres fazem, não fazem? Eu acho que deve ser. É doloroso fazer, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com tatuagem, não. Catarina, Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai? Parece que sim, né? Lá no livro do Gênesis, capítulo 20, versículo 2 até 12, né? Abraão chama Sara de sua irmã. Na verdade, era meia-irmã. Era irmã de par de pai. Aí a Catarina pergunta: como se explica que em Levítico 18 é proibido um homem deitar-se com sua irmã? Claro, tá hoje é proibido até hoje, claro, né? Mas é que, veja bem, Abraão é muito antes do livro do Levítico, né? Abraão é 1800 a.C., o Levítico é mais ou menos 1000 a.C. Então houve uma evolução da humanidade, entende? Na época de Abraão não era proibido, eles consideravam moral. Na época de Abraão havia muita coisa diferente. Abraão tinha Agar, teve um filho com Agar, né? Salomão tinha muitas mulheres, Davi teve várias esposas, para eles era uma moral válida, que com o tempo foi modificando. Então, esses erros do Antigo Testamento, a gente não pode se assustar com eles, gente, né? Por isso que eu estou escrevendo um curso bíblico. Eu recomendo às pessoas que leiam o curso bíblico. Deixa eu mostrar aqui, porque, sabe, isso explica, tira muita dúvida das pessoas. Eu não sei onde é que está fácil aqui. Está aqui, vou mostrar pelo menos esse daqui, né? Esse aqui sobre os profetas, depois tem um outro aqui, deixa eu ver se tem nada com fácil aqui na minha mão. Esse aqui eu considero importantíssimo, que é o primeiro. Introdução à Bíblia e Pentateuco. Como você deve ler a Bíblia? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Como é que você deve ler, entender o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois escrevi um segundo também, que são os livros proféticos, né? Está por aqui, os livros sapienciais também. E tem um que são os livros, né, não proféticos, que eu já mostrei, os livros históricos da Bíblia. Sabe, gente, o Antigo Testamento é difícil de ser entendido.
eu escrevi esses livros baseados em bons manuais que explicam o Antigo Testamento. Não saiu nada da minha cabecinha, não. Eu tenho, pelo menos aí, 3 fontes que explicam o Antigo Testamento com profundidade. Já falei aqui várias vezes. Né? Inclusive dicionário bíblico e tudo mais. Para que a gente possa ter uma interpretação correta do Antigo. Senão a gente fica assustado com as coisas que acontecem no Antigo Testamento. Aquelas mortes, aquelas coisas. Né? Então, é preciso a gente não se assustar e estudar. Pergunta do Léo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Nós estamos aí com 40 minutos. Pergunta do Léo. Qual é a resposta da Igreja Católica sobre quem é o Anticristo? Ele já nasceu? O Léo, a Igreja não fala sobre isso. A Igreja diz o seguinte, que haverá o Anticristo. O Catecismo fala no parágrafo 675. Antes do Cristo voltar, haverá uma grande apostasia e vai ser meio como que o domínio do Anticristo. Agora, quem é esse Anticristo? Se vai ser uma pessoa, se vai ser um sistema. A Igreja não fala isso assim com clareza. Eu sugiro que você leia o parágrafo 675 do Catecismo para entender essa questão. Veja que São João, na primeira carta dele, ele já fala que o Anticristo já está no mundo. Quem era o Anticristo para São João? Para São João, o Anticristo eram os gnósticos do tempo dele, que negavam a encarnação do Verbo. São João dizia, quem é o Anticristo? O Anticristo já está no mundo. Isso lá no primeiro século. E São João dizia, é todo aquele que nega que Cristo é o Filho de Deus encarnado para nos salvar. Por quê? Porque sem isso não tem salvação. Então, meus irmãos, o Anticristo já está aí no mundo. Agora, quando é que esse Anticristo vai tomar um poder? Aí só Deus sabe, só quando estiver na iminência da volta de Cristo. Né? Vicente, tenho 2 sobrinhos adolescentes que ainda não foram batizados por opção dos pais. Que pena. Que justificavam essa atitude para que eles pudessem escolher o que iriam seguir. Pergunta, gostaria de convidá-los para serem batizados na Igreja Católica. Como devo abordar o assunto com os 2? Ô Vicente, pega o Catecismo da Igreja, parágrafo, anota aí, 1250, 1270, e tem outros parágrafos que falam da importância do batismo. O 1250 diz que o batismo nos tira do mundo das trevas do demônio e traz para o reino de Deus. Vai deixar a criança até 20 anos escolher sem formação necessária para isso? Mostra para eles o parágrafo 1250 do Catecismo, 1270, o batismo nos faz filhos de Deus. Você não quer ser filho de Deus? Pergunta para ele. Mateus, gostaria de saber como é que posso ter certeza da presença real de Cristo na Eucaristia. Confesso que algumas vezes duvido. Mateus, pelo amor de Deus, nunca duvide. Nunca duvide. Você duvida da palavra de Cristo, Mateus? Isto é o meu corpo que é dado. Você duvida disso? Ah, professor, mas eu não sinto, eu não vejo. E daí? E daí? É aquilo que eu falo, gente. Coloque a vontade, a razão acima do coração. Se a gente fosse guiar pelo coração, gente, nós estamos roubados. Roubados. O coração um dia está bem-humorado, um dia está mal-humorado. A mente não. A vontade não. Então, o Mateus, diga assim, eu creio que o Cristo está na Eucaristia porque ele disse. E ele é Deus. E Deus não se engana e não engana ninguém. Ponto final. Entendeu? Gente, se nós não agirmos assim na fé, nós estamos roubados. A fé não é uma coisa nossa. O Catecismo fala, a fé é da igreja. Você tem que acreditar naquilo que a igreja fala. Não importa, Mateus, o que você está sentindo, você não está sentindo. Não importa.
O demônio pode soprar no seu ouvido, não é possível, Deus está num pãozinho, não é possível. Diga para o demônio, vai embora. Cristo disse que é e ponto. E assim tudo mais, sobre a confissão, sobre todas as coisas, gente. Ou nós fincamos a nossa fé na igreja, meus irmãos, ou nós estamos no lodo, nós estamos na água. Cavaleiro, seria pecado indecente usar uma calça comprida que fica larga quando eu fico em pé, mas quando sento em um banco ela fica agarrada? Ô, cavaleiro, eu não entendo esse negócio. A calça é larga, como é que fica apertada quando você sente? Não consigo entender. Se você acha que está indecente, troca de calça, não usa essa calça. Questão de bom senso. Lilian, o que é Eneagrama? Pode ser utilizado na igreja? Não. Olha, tem uma matéria que saiu no site Aletheia, muito bom, aletheia.org, né? É 2021, que fala claramente que essa cultura que existe hoje do Eneagrama, né? Essas 9 maneiras de entender o seu psiquismo, etc., etc., né? Tem um documento da Igreja sobre a nova era, publicado pelo Vaticano, quero até mostrar aqui, que condena o uso do Eneagrama. Tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar. Onde é que está? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um documento do Vaticano que foi publicado sobre a nova era. Aliás, esse documento a gente deve ler, sabe? Esse documento foi publicado pelo Vaticano. A nova era, está escrito aqui, documento do Vaticano, Jesus Cristo, portador da água viva. Esse documento do Vaticano sobre a nova era fala para não usar Eneagrama. Tá? É com essas coisas que tem por aí, gente. Como é que chama? Tem tantas coisas, constelação familiar, e programação neurolinguística, e meditação transcendental, né? Não sei o que, zen. Cuidado com essas coisas, gente. Nós católicos não precisamos dessas coisas. Os bispos americanos também proibiram o uso do Eneagrama. Tá? Então, porque diz os bispos e diz o documento do Vaticano que é algo esotérico, que tem algo de ocultismo nisso atrás. Bom, estou citando aqui o site da Aletheia, estou citando o documento do Vaticano. William, na segunda vinda de Jesus Cristo, quando tudo for consumado, o planeta Terra será destruído. Provavelmente, onde será o paraíso? William, nós não sabemos isso. O parágrafo 1047 do Catecismo diz o seguinte, que o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. Haverá novos céus e nova terra. Mas o Catecismo diz o seguinte, que ninguém sabe como e nem quando isso vai acontecer. Então, não adianta especular. Deus não revelou, é porque não interessa para nós. Mas o Catecismo fala em o mundo, o cosmos será transformado. Veja aí, parágrafo 1047 do Catecismo. E haverá novos céus e nova terra. Então ninguém sabe como será e quando será. Também queria saber se no céu a gente vai poder conversar com Jesus, com Nossa Senhora, muito mais do que conversar. Muito mais. Nós vamos participar da intimidade dos anjos, dos santos, da Virgem Maria. Né? É até inexplicável isso. Né? Carbon. Como devo corrigir uma situação pecaminosa? Carbon, corrigir com caridade. Santo Agostinho dizia assim, não se imponha a verdade sem caridade. Mas não se anule a verdade em nome da caridade. Não sei se você entendeu. Não se imponha a verdade sem caridade. Ou seja, não chega para a pessoa, olha, você está no pecado, você vai para o inferno, você está roubado. Não imponha a verdade sem caridade.
Mas não também sacrifique a verdade. Você não vai chegar por casa, não, tudo bem, continua aí vivendo esse pecado, né? É o cristianismo light, né? Pode viver aí, tá tudo bem, não tem problema, né? Aí não. Você deve, com carinho, dizer à pessoa, olha, meu amigo, isso, de acordo com a lei de Deus, é pecado. Está errado. Está aqui no documento da igreja, está aqui no catecismo. Faz mal para você. A igreja fala que o pior mal que existe no mundo é o pecado. Por isso que Cristo veio tirar o pecado do mundo. Meu amigo, então, deixa isso. Faça uma confissão. Sabe, gente, no carinho. Jesus nunca mudou os pecadores. Jesus nunca mudou os pecadores com violência. Olha aquela mulher que ia ser apedrejada. A mulher era adúltera, pecado gravíssimo. Até que os judeus apedrejavam até a morte. Jesus fala para a mulher, ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Precisou mais para aquela mulher mudar de vida? O amor de Jesus com ela, o carinho de Jesus com ela. O único que podia apedrejar aquela mulher era ele, que era o único que não tinha pecado. Então, a correção é muito melhor com delicadeza, com bondade, do que com condenação. Agora, sem sacrificar a verdade em nome da caridade. Nada disso, você vai querer ser bonzinho, passa por cima do pecado. Isso não. Jesus falou para a pecadora, vai, não peque mais. Olha aí. Não é? Vai, continua aí a vida na prostituição. Não. Não peque mais. Álvaro, o que fazer com objetos sagrados quebrados, como crucifixos, etc? O Álvaro, não jogue no lixo. Ou ponha num lugar que ninguém possa profanar, ou você pode até enterrar num lugar que não prejudique nada, entendeu? Ou se for alguma coisa que possa ser queimado, pode ser queimado. Mateus faz aqui uma porção de pergunta. Posso pedir a intercessão de um parente já falecido para saber se já foi para o céu? Não, saber se já foi para o céu você não pergunta, não. Ele não vai te responder. Você pode pedir a intercessão dele. Não pode invocar o parente para vir aqui, nem para trazer notícia para você. Isso a igreja não quer que faça. Isso seria a evocação dos mortos. A gente pode pedir a intercessão, mas não fazer evocação. Sabemos que podemos comungar no máximo 2 vezes ao dia. Sendo assim, aquele que comunga na missa de sábado à tarde, só pode comungar mais de uma vez no domingo? Não. Você pode comungar no sábado 2 vezes, pode comungar no domingo 2 vezes. Se você forem 2 missas no sábado, 2 missas no domingo. Na Bíblia, 40 dias significa um tempo longo, certo? Certo. Não é 40 dias matematicamente. Os 40 dias de dilúvio, os 40 dias do Cristo no deserto, os 40 dias que Elias caminhou no deserto, não quer dizer 40 matematicamente. O 40 para os judeus significa um tempo especial. Um tempo Cristo no deserto. Elias caminhando, fugindo do rei Acabe. Né? 40 dias, Nínive vai ser destruída. É um tempo especial, forte, né? Que pode não necessariamente ser 40 exatamente, entendeu? Que mais que tem aqui da pergunta? Eu tenho aqui, Jesus foi tentado pelo demônio antes ou depois que ele já tinha começado a sua vida pública? Antes de começar a vida pública. Ele venceu primeiro Satanás no deserto, depois ele começou a vida pública dele. Se uma pessoa esquece que é sexta-feira e come carne sem querer, seria pecado? Não, se esqueceu, não é pecado. Agora, você faz o seguinte, se você lembrar, faça uma penitência para substituir, ou uma obra espiritual. É o que o Código de Direito Canônico da Igreja prescreve para nós aqui no Brasil. Elisa, gostaria de saber se você rezar online, ao vivo, 1/3, tem o mesmo valor de rezar em grupo, pessoalmente? Elisa, o terço vale de qualquer jeito.
se você rezar sozinho ou rezar em grupo. Nossa Senhora, quando pediu 6 vezes lá em Fátima, nas 6 aparições de Fátima, Nossa Senhora pediu para as crianças rezar o terço. Ela não falou se era sozinho ou se era com outras pessoas. É lógico que com outras pessoas, Deus gosta mais. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então a presença de Deus é mais forte quando você reza um terço em conjunto. Inclusive você se concentra mais. Né? Mas o terço sozinho, claro que ele vale e vale muito. Não pode ser desprezado. Sameia, o senhor poderia me dizer se houve algum papa a favor da maçonaria? Pois o professor de história falou isso, mas não deu nomes. Olha, o que eu sei, Sameia, é que há mais de 300 condenações dos papas contra a maçonaria. Eu nunca li que um papa tenha sido a favor da maçonaria. Vilma, palmas no Glória, sim ou não? Olha, bater palma na oração do Glória, eu já falei isso aqui várias vezes, né? O missal romano não fala em palmas em nenhum momento da missa. Tem gente que bate palma, tem gente que não bate palma. Eu acho que essa pergunta deve ser feita para o bispo. Senhor bispo, pode bater palma ou não pode bater palma? Porque o missal romano não fala em palma na missa. Tem bispo que não aceita, porque considera que a missa é o sacrifício de Cristo, então não tem sentido bater palma. Outros já acham que não tem problema. Olha, eu não vou dar a minha opinião porque eu não tenho autorização para isso. Né? Prefiro que o bispo de cada diocese diga, não, na minha diocese pode bater palma ou não pode bater palma. Maria de Lourdes, tenho muita admiração, etc., pelo seu trabalho. Minha pergunta é por que Jesus teve que morrer e de morte na cruz? A remissão só seria possível pela morte de Cristo? Sim. Sim. É um mistério, Maria, mas veja bem, Jesus chegou a pedir ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Tudo te é possível, Jesus falou para o Pai. Se o Pai não afastou, é porque não tinha outro jeito de nós sermos salvos. Aí você vê o amor de Jesus por nós. Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E ele morreu de morte de cruz. Isso é impressionante. Quando Pedro quis livrar Jesus da cruz, Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Quando Jesus começou a dizer, né, que ele ia morrer, ser crucificado e tal, Pedro, não, Senhor, deixa disso, nada disso. Sabe, tudo que o demônio quis fazer é afastar Jesus da morte da cruz. Mas não conseguiu. E Jesus morreu na cruz. Por quê? Ele ofereceu a vida ao Pai. O pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. É uma culpa infinita, que só pode ser reparada, só pode ser paga com um sacrifício de valor infinito. Um sacrifício de valor infinito é um sacrifício de Deus. Você entendeu? Por isso que Cristo ofereceu o seu sacrifício. É o mistério da fé, né? Que o padre fala logo depois que consagra, né, o pão e o vinho, que é a presença real de Cristo sobre o altar, o sacrifício dele, que se torna presente sobre o altar para a nossa salvação. Né? Muito bem, vamos aqui com a pergunta da Maria Cleia. Por que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe mostra uma lua preta sobre seus pés? Por que as imagens de Jesus bebê no colo sempre mostram Jesus sem roupa, sendo que onde eles moraram era uma região fria? Essas imagens, não é de Guadalupe, mas as imagens de santos com o menino Jesus é fruto da mentalidade de uma época. Na Idade Média havia a época do naturalismo, então pode ser meio influência disso. Agora, essa lua negra, preta, debaixo dos pés de Nossa Senhora, há um significado para isso, mas eu não me lembro agora. Eu já li numa descrição da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe,
a questão daquela meia-lua, né, preta. Eu não sei explicar agora, não me lembro exatamente qual era o sentido daquilo, mas há uma explicação para isso, sim. Não dá para saber tudo, né? E aqui eu recebo as perguntas em cima da hora do programa, então não dá tempo de eu pesquisar essas coisas todas. Thelma, se por algum motivo de saúde a pessoa não puder receber a Sagrada Eucaristia, pode pedir ao padre para dar uma gota de vinho ou um pedaço mínimo da Eucaristia? Pode. Tem pessoa que não consegue engolir a hóstia inteira. O padre pode dar um pedacinho, ou pode dar o vinho, sim. No caso de doença, pode. Não tem problema. Zenaide, gostaria de saber, quem morre tem alguma ligação com as pessoas que ficam aqui no mundo? Como explica a oração pelas almas? Zenaide, a oração pelas almas é pelo sufrágio das almas. As almas que estão no purgatório estão se purificando. Então, nossas orações por elas, a missa, o terço, a esmola, a caridade, é para que a alma chegue à santidade e vá para o céu. Agora, existe a comunhão dos santos. As almas que estão no céu, as almas que estão no purgatório e nós aqui na terra, nós estamos unidas na igreja. A igreja é uma só. Então, há uma correlação entre nós, tá? Não é fácil de entender e de explicar, mas há. Márcia, como posso responder a um crismando onde estão os pergaminhos? Muito obrigado, Deus abençoe. Márcia, eu publiquei um livro, esse livro aqui, Porque Sou Católico. Esse livro e outros livros eu publico aqui, onde é que estão os pergaminhos, por exemplo, dos evangelhos. Aqui eu vou citar para você alguns. Interessante que esses pergaminhos não estão com a igreja. Isso é que é interessante. Esses pergaminhos, as cópias mais antigas do Evangelho, estão nos museus do mundo. Olha que interessante. Por exemplo, há um pergaminho, um papiro do terceiro século, anos e pouco, que está em Filadélfia, nos Estados Unidos. Há um do século VI, que está em Florença, na Itália. Há do século VI e VII, está em Viena, na Áustria. Do século III, em Paris. Século III, em Londres. Século IV, em Estrasburgo. Século IV, em Berlim. Só tem um papiro, um manuscrito antigo que está com o Vaticano. Agora, pergunta se esses museus do mundo vendem isso. Mas nem a preço de ouro, né? Existe, tem aqui, né, um documento importantíssimo, né, que é do segundo século, né, que também está guardado aí na Inglaterra, né? Então tem muitos documentos. Nesse livro aqui eu coloco uma relação sobre essas coisas, para mostrar que os evangelhos são autênticos, né, para mostrar que não é fraude da igreja, né, endossado pelos técnicos, né, pelos que entendem dessa questão. Meus amigos, 1 hora de programa. Chega, né? Já cansei vocês. E quero agradecer a presença de vocês. E amanhã a gente retorna, 7h30, se Deus quiser. Quem quiser continuar ouvindo aí as perguntas, as respostas, amanhã 7h30, tá bom? Eu peço só licença a vocês para mostrar aqui, né, os livros de Dom Henrique Soares. Nós estamos lançando mais um livro dele, que ele deixou comigo antes de morrer. Esse livro é novo. As palavras que o Senhor nos dirige. São 34 reflexões sobre o livro do Deuteronômio. Quem quer aprender a rezar com a Bíblia, meditar com a Bíblia, aqui tem 34 meditações em cima da Bíblia. Então, é muito interessante para, né, o tempo de Quaresma. E nós temos outros livros do Dom Henrique, né? Escatologia, o fim do mundo. Vai perguntar sobre isso hoje, né? Temos aqui também meditações sobre a carta aos Gálatas, né? A liberdade para a qual Cristo nos libertou, né? Temos aqui ainda, tem mais um ainda. Está aqui. Esse muito bom. A Caminho da Terra Prometida. Reflexões sobre o livro do Êxodo. Também são meditações, sabe? É a chamada Lectio Divina. Você lê um texto da Bíblia e medita. Então, é o que Dom Henrique fez aqui, ele fazia com muita sabedoria.
Eu fico muito feliz porque ele escolheu a nossa editora para publicar os seus livros. Então eu dou graças a Deus por isso. E junto para o pessoal do Clube do Livro, agora em fevereiro, junto com o livro do Dom Henrique o Novo, vai também esse livro aqui, Os Pecados e as Virtudes Capitais, que é um livro para você também se preparar para a Páscoa, né? Muito bom para a Quaresma. Meus amigos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.